Olá pessoal, aqui é o Samuel Kelles. Estamos aqui mais uma vez com os nossos tutoriais roteiro de cinema. Eu fiquei muito tempo fora, afastado, envolvido aí com concurso, aquela coisa toda, mas estamos de volta, ok? Bem, nós falamos nos últimos vídeos, meses atrás, sobre os ícones. Quem já viu já vai sacar logo essa questão dos ícones, daquela significância, né, daquela relevância na evolução da trama e tal. Há um fato particular nos ícones que eu acreditei ser interessante. Eu fiz essa subdivisão dos ícones, colocando aqui as transições. O que são transições? Quando você passa de uma cena para outra, você passa de um ato para outro, de uma sequência para outra, ok? Você corta, para, não sei o que, aquela coisa toda. Essa palavra que eu utilizei aqui, fusões, ela não quer dizer movimento específico da câmera, né, com fusões, com fade, aquela coisa toda. É a palavra que eu utilizo para mostrar a mistura de ícones, imagem e som. Vocês entenderão. O que seriam então transições? São aquelas fusões ou passagens de cenas, como já disse, que carregam significados explícitos ou implícitos. E essas transições vão se utilizar da linguagem do cinema, que é imagem e som, correto? Vamos aqui. Fusões simples e fusões mistas. É a divisão principal, correto? Fusões simples, o que são? São fusões entre ícones de mesma categoria, simplesmente som com som, correto? Imagem com imagem, por aí vai. Dentro de som, né, a gente vai ver lá na frente tem ruído, tem que a gente aprendeu, canto, aquela coisa toda, uma banda tocando e por aí vai. Um diálogo. E nas fusões mistas, nós temos fusões entre ícones de categorias diferentes, imagem e som. Isso tudo vocês vão trabalhar nas transições. Sabe quando você termina uma cena e não sabe como passar para a próxima cena sem dar aquele corte abrupto? Aqui que entra a função dos ícones transições. E o que são? A divisão principal, que seria fusões simples e mistas, elas se subdividem ainda em singulares ou plurais. Todas ambas, simples e mistas, podem ser singulares ou plurais. Eu já vou explicar o que é isso. O que são fusões? Simples, por exemplo, singulares. Simples, nós já sabemos, ícones de mesma categoria, som com som. E singulares é o tipo de fusão que não tem um significado implícito, não tem uma mensagem escondida, não tem um segundo sentido, um sexto sentido que seja. É uma fusão simples, correto? Entenda que eu não quero dizer que com movimento de câmera. Essa fusão simples ela pode ser um corta-para, ela pode ser um match cut, qualquer outro tipo de difusão aí, um fade e tal. Mas aqui eu estou dizendo com relação à passagem da cena. Imagina a cena, cortou uma cena aqui e pulou para outra. Como que você vai fazer essa transição? Nós estamos falando disso. Tá? Isso aí você vai resolver na sua escrita. É meio que como você dirigir o seu roteiro, correto? O roteirista hoje ele trabalha bastante na parte da direção. Ele tem uma noçãozinha, né? Mesmo que o diretor chegue lá e vai mudar muita coisa, seu roteiro vai mudar 1000 vezes, mas você já tem que nortear alguns parâmetros para sua trama não precisar de ser toda retrabalhada, perfeito? E fusões plurais são fusões que carregam um sentido implícito, uma linguagem com sentido que não é simplesmente literal, que não é reto, né? Ela é sinuosa, ela tem um saber escondido. Então, como já disse, as fusões elas podem ser simples, singulares ou plurais. Nesse caso, a simples plural ela teria um sentido implícito e ícones de mesma categoria, som e som, por exemplo, imagem e imagem, entre eles. Ou fusões mistas, que eu trabalharia ícones de categorias diferentes, imagem com som, por exemplo, pode ser um ruído com uma fala,
e plural, com significado. Por que vai carregar significado? Porque às vezes é um ícone que você já está trabalhando lá atrás e você percebe que ele pode te auxiliar numa passagem de cena. Entenderam? Vamos ver aqui exemplos conceituais, depois vamos ver exemplos práticos dentro do nosso roteiro. Ícones de transições, fusões simples, som simples de entender, que ruído com ruído, ruído com música, música com diálogo, correto? Música com música, é muito fácil de entender. Quando a gente fala de fusões simples, estamos falando de categorias. Aqui eu dei exemplo só de som, mas pode ser de imagem e tal. Vamos ver aqui o próximo. Aqui, ok? Fusões simples com imagem. Objeto com objeto, personagem com objeto, personagem com personagem, ambiente com objeto, ok? Continuam sendo aqueles ícones que vocês estudaram lá atrás, mas agora ele tem a função de auxiliar na transição, naquele corte específico de cena, ok? Uma coisa importante a salientar aqui nessa questão das fusões simples, que envolvem imagem, é o movimento, ok? O movimento, nós vamos trabalhar muito com a movimentação, um tique nervoso, um balançar de pé, né? Uma maneira de dançar, uma maneira de caminhar, tudo isso é movimento, um pêndulo de um relógio. Imagine múltiplas possibilidades, né, que existem e que podem ser trabalhadas com os ícones transições imagem. Porque a imagem ela pode ser estática, mas pode ser também aparecer em movimento. Perfeito? Deixa eu ver se há mais alguma coisa aqui. Ah, sim. Fusões mistas. Fusões mistas, que são categorias diferentes. Objeto com som, ruído com ambiente, música com objeto. E lembrando, nos exemplos veremos que tanto fusões simples, que sejam de imagem ou de som, ok? Elas podem ser, assim como as fusões mistas, podem ser singulares ou plurais. Singulares, corte reto, a fala literal, não tem conotação, é denotativa, ok? E as fusões tanto faz ser mista ou simples, plurais, né? Ok? Elas deverão carregar, na verdade, um sentido figurado, uma linguagem escondida que dá sentido, que dá aquele saborzinho que a gente fala que é dourar a pílula. Isso na transição de cena para cena, ok? Então ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!